construção de aplicativos. E o segundo, esse camada média, ele é onde estão as tecnologias do gráfico, do áudio, do vídeo, e essas tecnologias foram projetadas para tornar mais fácil, né, a implementação aplicativa da multimídia. Esse terceiro aqui, esse Core Services, é uma camada que contém os serviços fundamentais do sistema que todos os aplicativos vão precisar utilizar. E o último contém características de baixo nível que foram utilizadas na implementação de outras tecnologias. Então, é ela quem fornece as interfaces de comunicação com os acessórios de hardware conectados a um dispositivo baseado no iOS. Agora, a próxima, eu acho que é a Letícia, né? Letícia? Tá conseguindo me escutar? Ai, gente. Ai, que cara. Tá conseguindo, professor? Eu tô. Tá ótimo. Ah, eu achei que o fone não tava pegando. Não, ainda tá funcionando. Então tá bom. Agora eu vou falar sobre o sistema de gerenciamento. O sistema de gerenciamento dos aplicativos no iOS, eles funcionam em processo de alocação de memória, onde durante a execução do programa é utilizado e quando termina ele é liberado. Jéssica, pode passar. Isso. Aí ele usa um das ferramentas de gerenciamento, o Xcode. O equipamento pode ser usado para analisar o menor uso de memória. Ele também inclui o monitor de ferramentas de atividade, distribuições, fugas, zumbis e etc. Aí essa imagem é a primeira etapa onde você abre o aplicativo, seleciona um produto. Jéssica, pode passar. Aí você aperta em alocações. Aí podemos ver a utilização de memórias de diferentes objetos. Você pode mudar de vista para ver se o controlador de memória é liberada. Aí, da mesma forma, podemos visualizar a alocação de memória na aplicação de processo e usar o Active Monitor. Peraí. E essas ferramentas também podem nos ajudar a entender o uso de memória e vazamentos, podendo ocorrer em qualquer lugar. Jéssica, pode passar. Aí, gerenciamento, as vantagens. Tem o manual Header, Relase ou MRR. O usuário pode explicitamente gerenciar a memória, mantendo o controle dos objetos que o mesmo possui. Aí tem o segundo, Automatic Reference Counting, ou ARC. É um contador automático de referência, onde o sistema usa o mesmo sistema de contador de referência, que é o MRR. Mas também pode ser inseridas chamadas de métodos de gerenciamento de memórias apropriadas para o uso no tempo de compilação. Aí tem o coletor de lixo, onde o sistema automaticamente acompanhando dos objetos pertence a quais outros objetos. Sendo assim, automaticamente livra os objetos que não estão sendo referenciados. Diferente do MRR ou ARC, é só suportado no ambiente de execução do Mac OS X, não no iOS como em todo. Aí as desvantagens do gerenciamento de memória são liberação e substituição de dados que ainda estão em uso. Isso faz com que normalmente resulte em falhas do aplicativo ou até mesmo que os dados do usuário sejam corrompidos. 2, a não liberação dos dados que estão em desuso faz com que ocorram vazamentos de memória, ou seja, a memória alocada não é liberada, mesmo que ela torne a ser utilizada novamente. E vazamentos resultam em todo uso de quantidade cada vez maiores de memória, que pode resultar num péssimo desempenho do sistema operacional. Jéssica, pode passar. Agora a parte do escalador de processo. O escalador de processo do iOS, ele é realizado através de um algoritmo de múltiplas filas, são dessas filas, porém, as filas são divididas em grupos, cada um com sua prioridade. Esses grupos de filas são agrupados de acordo com as suas características. Sendo assim, um escalador de processo é o subsistema do sistema operacional, responsável por decidir o elemento em que cada processo obterá o CPU.
e é utilizado alguns algoritmos de escalonamento que estabelecem a lógica de tal decisão. Aí os grupos são normal, que é a prioridade das aplicações normais do usuário, sistema, prioridade das aplicações do sistema, e kernel, reservada para trens em espaço de kernel. Aí tem o tempo real de trens, nas quais a prioridade está baseada na necessidade de reservar uma fração pré-definida. Pode passar, Jéssica. Isso, agora acho que é a Jéssica. Agora no sistema de arquivos. O sistema de arquivos do iOS foi criado baseado no sistema de arquivos do Unix, ou seja, ele foi organizado de uma forma hierárquica. E por razões de segurança, o iOS coloca cada aplicativo em uma sandbox que limita o acesso dos aplicativos para os arquivos do dispositivo. E assim, a limitação de aplicativo inclui as preferências, os dados, os recursos de rede do aplicativo e assim por diante. O sistema instala cada aplicativo no seu diretório sandbox próprio, ou seja, as interações de um aplicativo do iOS com o sistema de arquivos são limitadas, principalmente para os diretórios dentro do sandbox do aplicativo. Cada aplicativo, né, então, ele vai ter o seu lugar reservado no sistema operacional do dispositivo, na sua sandbox home, que eles falam, né? E ele não pode interferir e nem ter acesso a nenhum outro aplicativo do sistema. Durante a instalação do novo aplicativo, o código de instalação cria esse diretório home para o aplicativo, coloca o aplicativo no diretório e cria vários outros diretórios chaves. E esses diretórios são um local exclusivo e principal do aplicativo do sistema de arquivos. Porque se ele está em uma sandbox, o aplicativo geralmente é proibido de acessar ou criar arquivos e diretórios fora do seu diretório principal. Mas também tem uma exceção, né? E essa exceção acontece quando o aplicativo usa a interface de sistemas públicos de acesso a coisas como contatos do usuário ou como a música. Então, nesses casos, as estruturas do sistema interagem com todas as operações relacionadas a arquivos necessários para ler ou modificar os armazenamentos de dados apropriados. Tem outro sistema de arquivos que também foi utilizado com menor frequência no iOS, que é esse Apple File System, que é um sistema de arquivos que queria tornar mais eficiente o gerenciamento de dados, porque ele veio com o intuito de resolver os problemas do HFS+, que também era chamado de macOS expandido, que foi o sistema anterior que era utilizado nos produtos da empresa desde 1998. Então, o problema desse APFS é que ele reservava um espaço em disco dentro de um container ou repartição, e dentro desse container ele armazenava vários volumes no espaço livre e acabava sendo compartilhado e alocado automaticamente para qualquer volume individual, se fosse necessário. Quanto à segurança do sistema iOS, eles decidiram cuidar de todo o processo de inicialização e de atualização do software e da operação do sistema operacional deles. Isso quer dizer que sua inicialização era segura e começava no hardware e construía uma cadeia de confiança por meio do software, onde cada etapa garantia que a seguinte estava funcionando corretamente antes de ceder o controle para ela. Ou seja, a Apple garantia a segurança na inicialização padrão dos seus dispositivos e nos diversos meios ou modos de recuperação e atualização dos dispositivos iOS. Os dispositivos da Apple também possuem proteção de inicialização, de tempo de execução, para que eles garantam, né, a integridade da segurança durante as operações.
proteções variam significativamente entre os dispositivos, de acordo com os diferentes conjuntos de recursos que cada um tem, né, e de acordo com os ataques que eles podem vir a receber, e, portanto, eles têm que impedir cada um de uma forma individual. O hardware dos dispositivos da Apple tem recursos de segurança projetados em silício, onde eles têm funcionalidades personalizadas da CPU, que fornecem recursos de segurança do sistema, e silício dedicados a funções de segurança. Então, na Apple, os dispositivos iOS e iPad usam a metodologia de criptografia de arquivos chamada proteção de dados, mas os computadores, que é o do Mac e iOS, são protegidos com uma tecnologia de criptografia de volume chamada FileVault. Nos iOS, os kernels do sistema operacional aplicam controles para impedir o acesso não autorizado a dados, por isso a criptografia deles se chama proteção de dados. E esses controles, na maioria das vezes, possuem a forma de aplicativo com o sandbox, né? Eu já expliquei, que é onde restringe quais dados um aplicativo pode acessar. Então, além de aplicar, né, os cofres de dados. Esses cofres de dados são considerados como sandbox invertidos, porque em vez de restringir as chamadas de um aplicativo pode fazer, os cofres de dados restringem o acesso aos dados protegidos, independente do processo originário ter sandbox ou não. Então, o sistema operacional do iPhone costuma ser maior do que os dos concorrentes, porque a Apple utiliza várias sandboxes, onde cada aplicativo da Apple pode ser executado quando baixado. E, bom, essa sandbox tem uma área separada e os programas podem ser executados sem danificar o resto do sistema. Então, por isso que eles usam isso. Para caso algum dos aplicativos que o usuário baixe tenha algum vírus, como ele vai estar numa sandbox separada, ele não vai conseguir atingir o resto do sistema do dispositivo. E é por isso que sandbox, né, significa caixa de areia. Eles podem utilizados, os aplicativos podem ser utilizados, né, sem medo de qualquer interferência no sistema operacional do iOS. As sandbox funcionam como uma alternativa para o antivírus, porque como máquinas virtuais, elas apagam qualquer registro de dano que seja causado pelo programa baixado, assim que o iPhone é reiniciado. Então, impede que o sistema seja afetado por vírus e que qualquer informação seja roubada do usuário. Então, caso o aplicativo seja baixado, né, no iPhone com vírus, ele jamais vai poder sair da sua própria caixinha, garantindo a segurança e a funcionalidade do aparelho. E antes que eu me esqueça, também uma curiosidade que eu encontrei foi que as versões mais recentes do iOS, iPad e do Mac são mais seguras, porque a atualização delas pode evitar, inclusive, ataques de versões mais antigas do próprio iOS. Aqui na parte de interface com o usuário, o sistema iOS busca sempre ser diferente, se destacar em toda a sua interface e se destacar nos aplicativos que podem ser oferecidos e baixados pelo usuário. E para o desenvolvimento, né, de um aplicativo para iOS, ele precisa apresentar esses 3 elementos essenciais aqui, que é a clareza, a distinção e a profundidade. A clareza, porque todo o sistema, o texto tem que ser legível em todos os tamanhos, os ícones têm que ser precisos, o espaço negativo, cor, fontes, gráficos, elementos de interface têm que se destacar sutilmente com o conteúdo importante, né, que eles falam, que seria o conteúdo do aplicativo, e tem que transmitir interatividade.
Na distinção, ele tem que ter a distinção porque o movimento tem que ser fluido, né, com uma interface nítida, bonita, que ajude as pessoas a entenderem e interagir com o conteúdo sem nunca competir com ele. O conteúdo normalmente preenche toda a tela, né, para dar uma experiência melhor para o usuário. Na profundidade, ele tem que ter camadas visuais diferentes e movimentos realistas, que transmitem hierarquia, transmitem vitalidade e facilitam, né, a compreensão para o usuário. As transições têm que fornecer uma sensação de profundidade à medida que o usuário navega. Aí, para mostrar um pouco mais sobre a interface, deixa eu ver aqui se eu consigo transmitir direto. O que vocês conseguem ver? Só para eu ter uma noção. Oi, gente. E aí? Eu tô vendo o slide aqui, do PowerPoint. Ah, tá vendo o slide ainda? Peraí. Tô vendo o PowerPoint, né? A tela do PowerPoint. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar no site da Apple. Eu acho que é isso. Nossa, não vai aparecer. Nossa, meu travou o compartilhamento. Agora eu não consigo compartilhar nada. Tá vendo ainda? Ou não? Não, aqui tá sem nenhum compartilhamento por enquanto. Não tô vendo nada por enquanto. Acho que agora não. Agora vocês conseguem ver. Tá, aqui Tá chegando aqui. Vendo. Ela tá chegando ainda. Ela tá meio lenta, ela vai chegar. Então, ela ainda não chegou aqui ainda. Chegou. Tá. Então, aqui, para mostrar um pouco melhor sobre a interface do iOS, né, eu vou apresentar no próprio site da Apple para vocês verem. Aqui, logo no início, né, tem uma parte que eles falam aqui da experiência, que hoje em dia você consegue fazer tudo no iPhone. Ou seja, eles buscam se destacar pela utilidade, pela interface diferenciada. Você pode perceber aqui que eles procuram sempre utilizar a tela toda, inclusive com os aplicativos deles, boa função visual e eficaz para o usuário. Aqui também fica visível, né, a questão do diferencial dos aplicativos dele, porque eles têm aplicativos, por exemplo, aqui, ó, aplicativo que ajuda a controlar a sua casa de vezes diferentes. Tem outro aqui para controlar o carro. Então você percebe que é algo bem seguro, algo para controlar a própria casa, se não tiver segurança. Tem uma parte aqui também para os desenvolvedores, que é onde aparece muito mais aquilo que eu expliquei para você, o desenvolvimento dos aplicativos deles.
Tá, não vai querer carregar a parte do desenvolvedor. Mas ali também, lá tem toda a parte da documentação dos desenvolvedores. Eles fornecem também a parte de conversão dos aplicativos para um modelo de baixa precisão com as ferramentas de um Core ML, que a gente fala, não sei como fala direito, tá? Porque eu não sei inglês. Mas eles fornecem essas ferramentas de baixa precisão para conseguir que o aplicativo rode mais rápido, né? Sem perder toda a qualidade dele. Tem toda a parte de documentação. Nossa, vai demorar demais. No slide de novo. Então agora eu acho que é isso. Alguém me ouve? Oi? Alguém me ouve? Sim, agora sim. Boa noite. De Deadlock. O software vai apresentar elementos distintos em várias. Amiga, tá Consegue? cortando. Tá conseguindo? A internet Na verdade, tá cortando bastante. Tenta falar de novo. vai certo? Isis? Boa noite. Jéssica, você consegue me melhor agora? Sim. Tá travando um pouco, mas é bem menos. Ok. Eu vou falar sobre a parte de tratamento de deadlock. Dispositivos ou tecnologias extras que fazem dele um sistema único. O sistema da Apple consegue se sair bem melhor porque facilita em muitos processos como adaptação de aplicativo e atualizações para suas versões mais recentes. Os softwares da Google e da Apple apresentam elementos distintos em vários aspectos. O sistema da Apple consegue se sair bem melhor do que o da Google, especialmente por ter uma gama menor de aparelhos, o que facilita muito no processo, como adaptação de aplicativos e atualizações para suas versões mais recentes. Além, o iOS vai constantemente criar versões que propiciam o maior controle possível do usuário, fazendo com que os usuários se sintam que estão no controle, mantendo assim os elementos interativos, familiares e previsíveis, confirmando ações destrutivas e facilitando o cancelamento de operações, mesmo quando eles já estão em andamento. Os aplicativos devem ser constantes, ou seja, devem implementar padrões e paradigmas, facilitando, assim, o cancelamento de tudo, implementando padrões, paradigmas familiares ou elementos de interface fornecido pelo sistema. A interface tem integridade estética e sua aparência e seu comportamento de tela dos aplicativos interagem à sua função. Vamos falar agora sobre acessibilidade. A acessibilidade do iOS apresenta vários recursos para facilitar a utilização do usuário. Isso. Como a alcançabilidade, permitindo que os recursos que os usuários possam utilizar com apenas uma mão. E, por fim, segurança, como já mencionamos anteriormente, o iOS garante mais segurança aos usuários.
Suporte à multiplataforma, limitações da plataforma. Em busca de segurança, o iOS apresenta constantemente atualizações, e alguns aplicativos mais usuais passam a não acompanhar ou perder alguma das funcionalidades ou facilidades que proporcionavam na versão anterior. A exemplo disso, o RAID do Gmail para o iOS 14, a nova versão, na qual apresenta suas restrições, não há como uma pré-visualização de e-mails, e muito menos apagará através dos RAIDs, não sei como é que fala, devido às limitações impostas pela própria Apple, que não permite elementos interativos no recurso, como a rolagem de listas ou telas, por exemplo. Situação similar acontece com o do Spotify. A plataforma de streaming oferece duas opções ao usuário, com as visualizações dos últimos conteúdos reproduzidos para acessá-los rapidamente, ou até mesmo um atalho. No entanto, deixa de lado o controle de músicas, ao contrário do aplicativo do Android. Bom, as vantagens que permite o desenvolvimento de apps para a plataforma mobile, a partir de um código comum. Não requer a existência de equipes de desenvolvimento específicas para sistemas e plataformas diferentes. Acelera o tempo de desenvolvimento, pois o aplicativo é desenvolvido para várias plataformas ao mesmo tempo. Custos são menores, pois a equipe é mais enxuta. E as desvantagens são, apesar das ferramentas estarem se aproximando das características gráficas e nativas de cada sistema mobile, ainda há uma desvantagem, considerando quando o assunto é a experiência do usuário. Pode passar. Jéssica? Jéssica? Deadlock. Deadlock ocorre quando um programa fica bloqueando o outro programa de forma que ambos se bloqueiam e não conseguem prosseguir a execução. Isso ocorre quando dois programas concorrentes disputam o mesmo recurso, ou quando a execução de um dependente da execução do outro e ambos se travam. Assim, nenhum processo consegue executar recursos que precisa, ou liberar recursos que está de posse, ou ser acordado, pois recurso que precisa estar ocupado. O deadlock é um problema comum na programação concorrente, onde duas frentes podem entrar em deadlock quando disputam um recurso ou quando dependem uma da outra. Condições para deadlock. Existem condições em que o deadlock pode acontecer entre duas frentes de execução. Alguns recursos não podem ser compartilhados. Quando um processo segura um recurso, o outro e aguarda por outro. O recurso alocado a um processo esperando não são liberados. Existe uma espera circular. Pode passar. Funções. A realizar funções são comuns a todos os dispositivos. Criar uma unidade lógica de informações independentes de dispositivos e repassá-la para o nível superior. Implementar todo o mecanismo de proteção de acesso aos dispositivos. Mapear o nome do dispositivo com o seu respectivo drive e as camadas superiores acessam o dispositivo através desse nome. Controlar os dispositivos de entrada e saída de forma segura e confiável, obtendo um maior compartilhamento.
Pode passar. Isis? Isis, você consegue me ouvir? Agora você está me ouvindo? Sim. Eu estou. Isis, tem mais alguma coisa? É isso, né? Tá, é isso, professor. Ok, pessoal. Dúvidas? Primeira coisa. Estão alguns resultados de uma pesquisa. Falei dúvidas aqui. O único que respondeu aqui foi meu celular. Já saiu respondendo aqui. É porque quem perguntar do outro tem que pagar salgado quando a gente voltar da pandemia. Até medo. Dúvidas, pessoal? Nenhuma dúvida? Então, beleza. Então, vou fazer meus comentários, então. O iOS, pessoal, é um sistema operacional feito pela Apple. Qual foi o legal deles? Foi um dos primeiros sistemas operacionais a colocar a interface touch, apostar na interface 100% touch. Ela não tinha teclado, o teclado era um teclado virtual. Na época que foi isso, ela foi uma inovação. Todos os outros celulares na época tinham uma interface com botões. Então você tinha lá botões físicos, ou aquele teclado numérico 1, 2, 3, 4, etc. Que para você digitar uma letra você apertava, por exemplo, A, era 1. Então A, B e C estava no 1. Então você queria a letra C, você apertava 1 3 vezes, bem rapidinho. 1, 2, 3. Aí aparecia a letra C. Então era assim que você escrevia. Tudo bem? Então, você tinha essa opção, um pouco mais antiga. Alguns fabricantes colocavam um teclado completo, tipo a BlackBerry. Ela tinha aqui na parte de baixo do seu celular, era um tecladinho mesmo, com várias teclas ali dentro. Ou você tinha um teclado embutido. Por exemplo, a Nokia tinha o N95, que você puxava o celular aqui embaixo, ele abria. Então, o celular era duplo, assim, duas camadas. Então, conforme você apertava, ele abria um tecladinho aqui embaixo, assim. Aí você podia digitar o que você precisasse. Exatamente. Você tinha que ficar clicando várias vezes lá para conseguir. Era uma porcaria. E a Apple foi a primeira fabricante a colocar ele na tela. Então, o teclado não fica ocupando espaço. O normal, você usa a tela e quando você precisa de alguma coisa de entrada de informação, automaticamente abre o tecladinho ali dentro. Fica susto, José. Se depois dá para assistir aí qualquer coisa, assiste de novo aqui a aula. Tá toda gravada, tudo bem? Então, esse foi o grande diferencial da Apple. Quando ela veio com o primeiro iOS, que tinha aquela interface sem nenhum botão,
que hoje é o padrão. Hoje você não encontra mais celular com um tecladinho, a não ser que ele tenha aqueles celulares bem basiquinho para entregar para a avó, para o meu pai, por exemplo. Meu pai tem que ter um celular que tenha números. Ele, se não tiver teclinha aqui com o número, ele joga fora o celular. Minha mãe também adorava celular assim que tinha números. A partir do momento que eu comprei um celular touch para ela, ela não quer nem ver mais um celular comum. Então a pessoa se acostuma com essa interface. Então os fabricantes abandonaram aquela interface cheia de botões e passaram a utilizar esse tipo de celular todo lisinho. E quem fez isso daí? Que toda a tela você pode usar como um teclado? A Apple. Então a Apple inovou o mercado com relação à interface. A interface deles foi a melhor interface já feita, foi a da Apple. Todo mundo copiou deles. Ah, eu tenho um Android, você pode ter o que você quiser. Todos eles são cópias da Apple. O primeiro que veio com essa interface aí comercialmente, que fez sucesso, foi a Apple. Tudo bem? E todo mundo veio na carona, né? O negócio deu certo. É mais interessante porque quando você não está usando o teclado, ele usa a tela inteira como display, para assistir um vídeo no YouTube, por exemplo. Então, tem uma série de vantagens em relação ao que tinha os outros. E isso foi muito legal quando a Apple lançou. Ok? Então, essa é uma questão interessante. O sistema é baseado no Unix, então não é Linux, ele é baseado no FreeBSD. Então, é uma versão específica, né, para rodar dentro de uma arquitetura baseada em ARM, né? Mas a arquitetura da própria Apple, e ela é com base no FreeBSD. O BSD é uma versão de Unix, então é um kernel mais antigo. Assim, antigo não, que ele já existe há mais tempo, não que ele seja antigo, mas mais consolidado de mercado. O Linux é mais novo, pensando numa linha do tempo, né? Mas nisso não quer dizer que ele não seja atual. Ele continua sendo atual, funciona normalmente, e a vantagem dele é que você não vê vírus para ele. Então, as aplicações rodam todas em modo separado. Então, cada vez que você roda uma aplicação, ela fica dentro de um diretório. Então, ela cria um diretório para cada aplicativo e você só pode rodar dentro daquele diretório. Você não tem acesso a nenhum outro diretório dentro do seu sistema. Então, se vir um aplicativo com vírus, ele vai contaminar só aquele diretório. Ele não vai conseguir contaminar o celular inteiro. Então, por isso que eles não usam antivírus, esse tipo de coisa. Então, isso é algumas coisas bem legais que a interface tinha. A interface da Apple também, geralmente as mais antigas, elas usavam pouca memória RAM. Por que usavam pouca memória RAM? Porque só deixava um aplicativo por vez. Então, ele não deixava os aplicativos em stand-by. Você está rodando o aplicativo, ele está aqui na tela. Se você quer usar outro aplicativo, quando você clicava na bolinha que tinha aqui embaixo, que era o único botão que você tinha, você clicava nele, ele fechava aquele aplicativo e abria a tela para você escolher o próximo aplicativo. Era assim que funcionava, não tinha um monte de aplicativo rodando em paralelo. Por isso que ele conseguia rodar com pouca memória. As versões mais novas já conseguem fazer isso, porque aumentou a memória dos celulares. Mas é uma plataforma bem interessante. Ela, se você for pensar, ela tem uma grande participação no mercado, porque, mas o Android tem mais do que a Apple, mas a Apple é uma empresa só. O Android tem a Samsung, tem a Microsoft que vende, né? Nokia, tem Samsung, Samsung já foi, Sony, Xiaomi, Vivo e um monte de outro de fabricante. Então você tem aí mais de uns 30 fabricantes ou mais que usam Android, tudo bem? Enquanto do outro lado só tem um que é a Apple. A Apple é exclusiva, só tem Apple. Então, se você olhar a participação no mercado, é 20%, sei lá, no mercado mundial. Mas 20% só ela. Os outros estão todo mundo dividido. Se você for pensar por fabricante, a Apple é uma das maiores do mundo. Então, por isso é interessante. É um sistema operacional que, apesar de estar com um único fabricante,
ainda ele mantém uma alta participação de mercado. Tudo bem? Por quê? Porque é estável, porque funciona, tudo bem? Não fica travando toda hora e tem todo o glamour de ser um Apple também, né? Então isso é uma coisa interessante também que às vezes acontece. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Pode perguntar. Alguma curiosidade? Professor, Pode falar. minha dúvida é se a gente tira 10. Essas vão saber só da pra frente. Presente de Natal, professor. Mas Natal já passou. Então, atrasado. Professor, por que o sistema da Apple é mais otimizado do que o Android? Nessa questão de desempenho mesmo, os dispositivos tendo menos capacidade de RAM. É assim, ó. A Apple, ela tem um dispositivo que ela controla tudo. Então ela controla todo o hardware. Então não tem igual o Android. Qual é o problema do Android? Cada fabricante tem uma câmera diferente, tem uma memória diferente, tem um chipset diferente, tem um processador diferente, tem uma placa de vídeo diferente. Então cada processador faz uma zona, ou cada fabricante faz uma zona. Então, por exemplo, você pega esse meu celular, a câmera dele o processador da câmera é diferente do outro fabricante, que é diferente do outro fabricante. Cada um usa uma câmera, um vai usar uma Xing Ling, outro vai usar uma lente da Sony, outro vai usar uma lente Samsung. Então, é uma zona. Por isso que acontece, o sistema operacional ele tem que ter drive para todo mundo. Então ele vai inchando, vai ficando grande. No caso da Apple, ela tem um controle muito maior sobre isso. Ela é o único fabricante. Ela fabrica tanto o hardware como o software. Como ela fabrica o hardware, então ela tem a especificação exata. Fala, olha, nós vamos trabalhar com essa câmera e só essa e acabou. Então ela consegue ter pouca coisa lá dentro. Então ela enxuga o sistema operacional. Ele não tem para um monte de dispositivo diferente. Entenderam a diferença? Se ela tem menos coisas, ela é menor, é mais otimizado, ela conhece exatamente o hardware. Às vezes, por exemplo, o Android ele tem que fazer um driver de câmera, por exemplo. Aí a câmera dela, ela tem que ser genérica porque não sabe qual é a lente que você vai usar. No caso da Apple, ela pode fazer específico. Se eu sei qual câmera que eu estou usando e só estou usando aquela, eu posso fazer um driver mais otimizado, que usa todos os recursos daquele hardware. Entendeu? Porque eu sei qual hardware vai ter. Como eu sou o fabricante tanto do software como do hardware, eu conheço o hardware, eu sei o que ele pode fazer e o que não pode. Então eu vou lá e consigo explorar 100% do hardware. Por isso que normalmente a câmera da Apple sempre foi muito elogiada. Por quê? Porque ela tinha o controle completo sobre o dispositivo. Entenderam? Ficou claro aí, Pedro? É exatamente isso. O Android com menos memória consegue ter um desempenho igual ou maior que um outro dispositivo com memória superior. Por que isso? Porque ele não precisa de um monte de tranqueira lá dentro. Além disso, ele consegue, como ele conhece todo qual é o hardware, então ele consegue extrair ao máximo o que o hardware tem. Eu não preciso programar de forma genérica. Eu posso programar de forma específica. Falar, meu, acessa essa instrução lá, porque eu sei que aquela instrução existe. E isso faz com que ele fique caro. Fique caro por três motivos. O próprio marketing, a marca, né? A Apple é uma marca, então você é igual Coca-Cola. Você paga para usar a marca. Segundo, como ele tem que fazer um hardware e é só ele que faz aquele hardware, não é compartilhado com ninguém, então não dá para dividir os custos. Quando você faz um processador, por exemplo, a Qualcomm ela fabrica processadores. Meu, ela faz processador para 30 fabricantes diferentes. Então tem um monte de gente comprando o mesmo projeto.
Então, o que acontece? Ele ganha no volume. Então, em vez de fabricar um, eu fabrico 1000. E fabricando mais, o preço cai. Tudo bem? No caso da Apple, ela não tem um volume tão grande. Ela não é o maior fabricante, a maior venda do mundo. Ela é forte, mas não é tanto assim. Então, ela não tem com quem rachar, entre aspas, né, os gastos de desenvolvimento do processador. Então, todo o gasto com desenvolvimento vai tudo para ela. Então, por isso que ela acaba sendo mais cara. As próprias peças são da própria Apple, sim. Por exemplo, a Xiaomi não é feita totalmente para Xiaomi. Eles utilizam componentes de outras marcas, dependendo do celular, eles utilizam câmera da Samsung, sim. A Apple tem algumas coisas que ela compra de outros fabricantes, mas ela não faz salaminho. Tipo, se eu for comprar câmera, eu vou comprar só a câmera da Sony. Então é só a Sony que vai ter lá dentro. Ela não vai ter um monte de. Você vai lá na Xiaomi, às vezes tem versão que está com câmera da Sony, outra está com câmera da Samsung. É uma bagunça. Tudo bem? No caso da Apple, ela faz a especificação. E a câmera é bem específica, é feito para ela. Então, mesmo que ela compre uma câmera da Samsung, não é a mesma câmera que vai ter no celular da Samsung. Ela vai lá e fala: Samsung, eu vou comprar sua câmera. Só que eu quero que tenha isso, 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 isso. Quero essa instrução, quero ter. Ela sempre coloca coisas diferentes. A Samsung só fabrica para ela. Um exemplo. A Samsung fabrica para ela e entrega naquela especificação para ela. Entenderam? Mas não é o mesmo que é vendido pela Samsung. É por isso que a Xiaomi, nessa questão, possui custo-benefício. Ela não tem trabalheira de fabricar as próprias peças. Com certeza. No caso, a Xiaomi, ela não precisa se preocupar com isso. Ela compra pronto, lotes, e vai colocando no celular. Acabou, compra outro lote. Ah, o fabricante não tem mais? Muda de fabricante. Ela não está nem aí com a paçoca. No caso da Apple, é um dispositivo específico para a Apple. Às vezes a câmera você fala, mas é a mesma configuração. É a mesma câmera da Samsung? Não. Mas é a mesma resolução, é a Samsung que fabrica para ela. Vamos imaginar que você tem a câmera de 108 megapixels que a Samsung faz. Imaginemos isso. É feito pela Samsung. Aí a Apple quer comprar. Ela não vai comprar exatamente a mesma que vem no celular da Samsung. Ela vai pedir alguma coisa diferente. Olha, eu quero isso, mas eu quero que tenha esse detector de profundidade. Ela manda a especificação, a Samsung fabrica para ela e manda exclusivamente para ela. Tudo bem? Apesar de ter uma configuração próxima, às vezes o conector está em posição diferente, sempre tem uma coisinha diferente. Ela acaba sendo única. Entenderam? Mais dúvidas, pessoal? Exatamente. Esse tipo de coisa acontece. Quando tem vários fornecedores, às vezes a qualidade não é duvidosa e assim vai. A Apple, ela testa e quando ela compra de um fornecedor só. O contrato é feito com exclusividade. Mais dúvidas, pessoal? Então,
Se ele vendesse para outras pessoas, igual faz o Android, que vendesse para vários fabricantes, ela ia perder esse controle, essa otimização. Então, ele poderia até funcionar com vários dispositivos, só que como a Apple não ia ter mais controle sobre o hardware, aí cada um ia colocar alguma coisa, ela teria que colocar driver para todo mundo, para funcionar conforme uma coisa genérica. Aí ia virar um Windows da vida, um Android da vida. Aí ele ia precisar de mais memória, não ia ser tão rápido, ia começar a travar, aí vira aquela bagunça. Qual é o problema? Por exemplo, você pega uma máquina da Apple, um computador, um desktop. Você pega um notebook, vamos colocar mais simples. Você pega 2 notebooks, um notebook veio com Windows 10 instalado e o outro veio com Android instalado. Android não, desculpa, o Apple instalado. O sistema da Apple, na mesma configuração de hardware, ele é muito mais rápido. Se você pegar um notebook da Apple e instalar um Windows nele, ele já fica mais lento. Aí você fala, pô, mas como é que pode ser? Se eu pegar, então, vamos supor que isso aqui fosse um notebook, tá com o Apple instalado, eu apagar o Apple e colocar um Windows que pode e rodar no notebook, ele vai ficar mais lento? Vai. Por quê? Porque o Windows ele tem drive de meio mundo junto com ele, porque você não sabe quem é o fabricante. O Apple, ela sabe qual é a configuração, então tem poucos hardwares lá dentro. Então ela está otimizada para aquele hardware. Então a Apple nunca vai abrir o código dela para outros fabricantes por causa disso. Se ela abrir, ela fica lenta. Perde esse glamour, primeira coisa. Segundo, ela não vai ter controle sobre a qualidade. Terceiro, o sistema vai ficar lento. Exato, perde mercado. Tanto que até a Apple, ela tá, deixando de usar processadores, por exemplo, da Intel e fabricando até o próprio processador. Então, os próximos notebooks que ela vai lançar no mercado, a arquitetura M, ela é baseado em, como eu chamo, em celular, ARM. Então, ela é uma arquitetura ARM, ela é um processador de celular turbo. Como assim turbo? O celular não pode esquentar. Olha a largura do celular, não dá para você enfiar uma ventoinha nele. Então, por isso, ele não pode ter uma frequência muito alta, nem um desempenho tão alto assim, porque senão ficaria muito quente, porque não tem ventoinha. No caso do notebook, no caso de um computador, ele tem espaço para você pôr uma ventoinha lá dentro. Então, dá para você fazer um clock maior, dá para você colocar mais núcleos, trabalhar lá com 16 núcleos, por exemplo. Então, o que vai acontecer? O processador acaba ficando rápido, mesmo usando um chip de celular. Então, é um chip de celular duplicado. Então, eu coloco vários chips de celular numa pastilha só. E por que ela está fazendo isso? Para ter controle. Por quê? Porque antes ela ficava dependendo de questões da Intel. A Intel lançava o processador quando ela queria, com as instruções que ela queria, e às vezes a Apple queria otimizar alguma coisa e não podia. Por quê? Porque quem fabrica o processador é a Intel e ela decide quais instruções que vai ter lá dentro. Então, às vezes ela quer otimizar e não conseguia, então ela falou, vamos fazer o nosso próprio processador. A gente lança quando a gente quiser, faz como que a gente quer e pode fazer instruções específicas para ele. E se fizer o contrário, instalar o OS da Apple em um dispositivo Windows, é possível. É os Hackintosh chama. O cara só tem que emular a BIOS. Por quê? Porque a hora que você vai instalar o Apple num dispositivo com Windows, uma máquina comum, ele detecta a BIOS. O que muda é só o software que está na BIOS. Na BIOS tem um softwarezinho que fala que aquela máquina é Apple. Então o sistema operacional, cada vez que vai ligar, ele vai lá na BIOS e olha, deixa eu ver se essa máquina é um Apple. Se não for, ele não deixa rodar, porque fala que é pirataria. Então, o que o pessoal faz? Faz um emuladorzinho de BIOS. Então, ele carrega um programa antes de carregar o sistema operacional que simula a BIOS da Apple. Faz uma cópia. Alguém fez uma cópia de uma BIOS da Apple, que é o programinha que fala que aquilo lá é um Apple. Aí, quando roda o sistema operacional,
Em vez de ir procurar no hardware da máquina, ele procura nesse programinha. E esse programinha engana e fala, olha, eu sou uma máquina Apple. Aí o sistema operacional vai embora. Tudo bem? Só que para poder ter desempenho, por exemplo, a Apple, fica rápido. Não é igual... Porque não é 100%. Ia falar isso agora. Para você, por exemplo, ter placa de vídeo, vou dar um exemplo. A Apple não trabalha com a NVIDIA, que é um dos maiores fabricantes de placa de vídeo. Então, se por acaso o seu notebook tem uma placa NVIDIA, não vai ter drive. Tem que ser uma Radeon. Então, a Apple tem algumas placas da Radeon que ela trabalha. Então, o que vai acontecer? Se a sua máquina tiver uma placa Radeon, você vai conseguir otimizar e conseguir ter velocidade. Se não, ela vai usar a placa de vídeo on-board que é da Intel. Aí vai ficar lento. Ah, mas eu tenho uma placa de vídeo, uma GTX 3090. Não vai adiantar nada. Por quê? Porque o sistema da Apple não lê essa placa. Entenderam? Mais perguntas, pessoal? Aproveite. Tirem todas as suas dúvidas. Vamos lá. Professor, para celular acredito que a diferença seja até notável, mas acho que para os notebooks seriam também superiores, pois parece que para note tem um mercado bem competitivo. Sim, tem muito note muito bom, que não é da Apple e funciona super bem. A diferença é o sistema operacional. O sistema operacional da Apple ele é muito otimizado. É Linux, basicamente. Então, quem roda Linux, você já viu que a máquina fica mais rápida que a máquina com Windows. Esse é o primeiro detalhe. Segundo, que a máquina Apple, como ela tem um hardware feito pelo fabricante da Apple, ele é extremamente otimizado. Ele usa o que o hardware consegue fazer. Então, se você for usar o iOS, você vai notar que ele é um pouquinho mais rápido que o Windows, numa máquina com a mesma configuração. Tudo bem? O sistema operacional dos iOS sempre funciona em 100, mesmo com a bateria baixa. Tipo, você consegue dar 100% do sistema? Se for, ele consegue. Professor, acho que é uma pergunta bem besta, mas é possível instalar o Windows em um celular? Normalmente não. Por quê? Porque o Windows ainda não tem uma versão para ARM, uma versão otimizada para trabalhar com os processadores da ARM. Tudo bem? Ela tentou há um tempo atrás, fez até uns celulares lá dentro, mas não tem uma otimização bonita para essas tecnologias. Então, tipo, você tem uma câmera muito boa, então o driver dessa câmera o Windows não tem, porque não foi feito para rodar nesse carinho, então você não ia conseguir rodar. Então, quanto à bateria, quando está muito, muito baixa, aí ele começa a diminuir a velocidade do processador, ou tenta fazer isso,
normalmente quando está 5%, para poupar para você fazer ligação. Você está jogando, está indo 100%. Na hora que você estiver com 5% da bateria, ele reduz a velocidade para você conseguir fazer as ligações, esse tipo de coisa assim. Tinha um celular que utilizava o sistema Windows? Sim. A Nokia tinha que foi comprada pela Microsoft. Ela tinha um Windows Phone que virou Windows... era um Windows Mobile e virou um Windows Phone. É o Lumia, exatamente. Você tinha esse celular, mas ele era específico. Não dá para você instalar nos dias de hoje no celular, porque não tem o mesmo hardware. Porque a própria Microsoft acabou com o suporte. Tudo bem? Ela caiu fora. Mas não era igual o Windows, viu? O Windows que tinha lá era um Windows específico, não era o mesmo Windows do PC. O Windows do PC é feito a plataforma x86, que é essa plataforma da Intel. Então, quem que roda nele? A Intel e a AMD. Sim. Uma máquina Apple ele é otimizado para você poder rodar o que você quiser, inclusive usar 100% do processador. Fazer isso vai ficar lento. Aí, perguntando se era um Windows 8. Era uma modificação parecida com o Windows 8. O Windows 8 tinha a interface dele, na verdade. Mas não era o mesmo processador. O processador do Windows é um processador CISC. O processador do celular é um processador RISC. As instruções não são as mesmas, então não é o mesmo sistema operacional. Tipo, não dá para pegar o Office do Windows, dessas máquinas, e rodar dentro do Nokia. Nem que você tivesse o Nokia Lumia, ele não roda. O sistema é diferente. Mais dúvidas? Nenhuma? Então vou fazer a chamada aqui. Deixa eu abrir aqui. Acessar. Vamos lá. Augusto. Augusto. Não? Bianca. Bianca. Não? Deixa eu compartilhar minha tela. Aí fica fácil de vocês verem aí, que aí se alguém estranhar alguma coisa. Bruno Aparecido.
Bruno Henrique. Não. Ciro. Ciro, eu tô vendo que você tá logado aí. Tá aí? Tá vivo? Eu vou deixar com uma faltinha aqui, aí você me avisa se estiver vivo, aí eu tiro. Edivaldo. Professor, eu e o Ciro mandou no chat aí, acho que você não viu. O Ciro. Tá aqui, beleza. Obrigado. É que eu não consigo ver as coisas tudo ao mesmo tempo aqui. Edivaldo? Não? Não, tá aqui. Edivaldo não. Eric? Gabriel? Gabriel Vitor? Não? Guilherme? Guilherme? Gustavo Silva? Iago? Igor? Igor? Não? E Juan? Iago Matheus. Tá presente. Beleza. E Juan tá aí. Isaac. Isaac tá mudo, mas acho que deve estar aí. Isis apresentou hoje, não foi? Ítalo. Ítalo. Tá aí. Isabela. Jaine. Jéssica acabou de falar. Jonathan. Professor, José Augusto. Oi, pode falar. ontem eu estava presente, eu caí nos últimos minutos da aula só. A internet deu um problema. Resolvido o seu problema. Obrigada. José Augusto. Tá aí, desculpa. Juan. Leandro. Letícia. Letícia tá aí também. Luana. Luana. Não? Lucas Antônio. Lucas Viana. Lucas Vinícius. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Marina. Nossa, a Marina sumiu, só que ela abandonou. Pedro Henrique. Vitor. Vitor. Tá aí. Vitório. Vitório. Vanderlon. Não? Beleza. Então todo mundo aí, compartilhei a tela que aí fica mais fácil para vocês verem aí a chamada e todo mundo está sabendo o que está fazendo. Beleza? Para compartilhar uma captura de Bem, tela. pessoal, era isso. Uma boa noite para vocês. Até semana que vem. Semana que vem mais 2 grupos para apresentar, ok? Na quarta-feira a gente se encontra de novo. Uma boa noite e um ótimo final de semana para todos vocês. Muito obrigado aí pela presença.